Fala galera, beleza? Professor Denis falando. Vamos continuar o nosso estudo de fatoração de polinômios. Nessa aula especificamente a gente vai tratar do terceiro caso, a diferença de dois quadrados. Nós já nos deparamos nas aulas anteriores com expressões desse tipo aqui, ó, a mais b vezes a menos b, que é o conhecido produto da soma pela diferença de dois termos. E aí, utilizando os produtos notáveis, a gente percebeu que essa continha ela tem sempre o mesmo padrão, sempre vai ter o mesmo tipo de resposta, sempre vai ser o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. A gente estudou isso lá em produtos notáveis nas aulas anteriores. Então, essa expressão aqui é a conhecida diferença de dois quadrados, ó, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O que a gente vai fazer nessa aula é o contrário. Nós vamos nos deparar com expressões desse tipo, diferença de dois quadrados, e a gente vai fazer a volta, a gente vai voltar e vai transformar essa diferença de quadrados em um produto da diferença pela soma, ou da soma pela diferença. E esse processo é conhecido como fatoração. A gente vai transformar essa diferença, né, em um produto, a gente vai transformar em fatores, certo? Então, estamos fatorando essa expressão, é o que a gente vai fazer na aula de hoje. Bom, então primeiramente eu vou mostrar para vocês que a diferença de dois quadrados pode ser expressa de uma outra forma. Então, veja nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um quadrado de lado A e um quadradinho de lado B. E eu quero representar essa área colorida. Quem que seria aqui a área colorida? A área colorida é a diferença dos dois quadrados. É o quadrado de lado A quadrado menos o quadrado de lado B. Então, essa área colorida é A quadrado menos B quadrado. Bom, então o que eu vou mostrar para vocês é que dá para expressar essa área colorida de uma outra forma, certo? Sem ser A quadrado menos B quadrado. É uma forma equivalente a essa, mas um pouquinho diferente na escrita. Bom, então primeiramente eu vou dividir essa área colorida em três partes. Ó. Então, eu tracei um segmento aqui e tracei um segmento aqui. Dividi essa área em três, vermelha, azul e amarela, certo? O total, vermelho mais azul mais amarelo, dá A quadrado menos B quadrado, certo? Bom, quando eu fiz essa divisão, todo esse lado aqui, o lado do quadrado maior, valia A, certo? Ainda vale A. E esse pedacinho aqui vale B. Portanto, o resto aqui fica a diferença dos dois, A menos B. Esse pedacinho aqui é igual a esse pedacinho. Então, esse pedacinho aqui é Bzinho. E esse resto aqui, na mesma ideia, né? Analogamente, tudo aqui é A, esse pedacinho aqui é B. Então, esse segmentinho aqui, esse lado desse quadradinho aqui é A menos B, certo? Agora, veja só, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa parte vermelha daqui e vou colocar aqui do lado, certo? Tirei daqui e encaixei aqui. Agora, perceba o seguinte, ó, esse pedacinho aqui é o mesmo pedacinho que estava aqui, ó, é o Bzinho, certo? E esse pedaço que está aqui era o pedaço que estava aqui, ó. Então, esse pedaço aqui é A menos B, que é coincidente com esse outro aqui, né? Tem a mesma medida, é congruente. Agora, o que eu acabei de fazer? Tirando essa peça daqui e colocando aqui, eu transformei a área colorida na área de um retângulo, ó. O retângulo, toda a área colorida, azul, amarelo e vermelho, ficou exatamente a área de um retângulo, onde a base é A mais B e a altura é A menos B, ou seja, a área colorida é A mais B vezes A menos B. O que isso significa? Significa que a expressão A quadrado menos B quadrado, essa área é equivalente a essa área, A mais B vezes A menos B, certo? Ou seja, então eu mostrei geometricamente que a gente pode transformar essa expressão A quadrado menos B quadrado nessa expressão. Elas são equivalentes, certo? Dessa forma eu estou fatorando essa expressão, que era uma subtração, virou uma multiplicação, virou fatores, virou o resultado de uma multiplicação, um produto. Então esse é o fator A mais B e esse é o fator A menos B. Bom, então vamos ver alguns exemplos algébricos agora. Ó, eu tenho x ao quadrado menos 49. Então, para isso, a gente vai se basear nessa formulinha aqui, ó, nessa generalização que a gente fez nos slides anteriores. A quadrado menos b quadrado eu transformo em A menos B vezes A mais B, certo? Então, isso só vai dar certo quando os dois termos forem quadrados. Ó. O primeiro for ao quadrado, o segundo ao quadrado. Aqui a gente tem x ao quadrado menos 49. Claramente, o primeiro x ao quadrado é um quadrado, né? É x ao quadrado. Agora, o segundo, o 49, ele também é um quadrado. Ele é 7 ao quadrado. Então, o que a gente tem aqui é uma diferença de quadrados. Portanto, eu posso escrever isso como x mais 7 vezes x menos 7. Essa expressão é equivalente a essa, só que agora está fatorada, certo? A mesma coisa aqui no segundo exemplo, a quadrado menos 1 é uma diferença de quadrados. O primeiro é claramente um quadrado, né? É A ao quadrado, e o segundo, o 1, ele pode ser visto como 1 ao quadrado. Então, como isso é uma diferença de quadrados, vai ficar A mais 1 vezes A menos 1, certo? Produto da soma pela diferença.
No terceiro exemplo, eu tenho x ao quadrado e menos 4y ao quadrado. Então, aqui tem que tomar um cuidadinho, ó. Essa expressão já é um pouquinho maior aqui, né? O primeiro, claramente, é um quadrado, x ao quadrado. O segundo, 4y ao quadrado, também é ao quadrado. Ele é o 2y, tudo ao quadrado, certo? Pronto, então agora a gente consegue fatorar. Agora que percebemos que isso é uma diferença de quadrados, eu posso escrever isso como x menos 2y, x mais 2y. Aqui nesse caso eu fiz de propósito, eu troquei a ordem, né? Não precisa ser a soma pela diferença, pode ser a diferença pela soma, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. E no quarto caso aqui, eu tenho que primeiro perceber que isso é uma diferença de quadrados. 36a quadrado pode ser escrito como 6a ao quadrado. E 25b quadrado pode ser visto como 5b ao quadrado. Pronto, identificadas a diferença de quadrados, então eu posso escrever isso como 6a menos 5b e 6a mais 5b. Vamos para mais alguns exemplos. X à quarta menos 9. Então, a gente tem que tentar identificar se isso realmente é uma diferença de quadrados. O x à quarta pode ser escrito como x ao quadrado, então é um quadrado. E o 9 é o 3 ao quadrado. Então, sim, é uma diferença de quadrados, então a gente pode escrever como um produto. X ao quadrado mais 3 e x ao quadrado menos 3. O próximo, a sexta menos 81. Então, vamos identificar se isso realmente é uma diferença de quadrados. A sexta é a terceira ao quadrado e o 81 é o 9 ao quadrado. Então, a gente pode escrever isso, já que é uma diferença de quadrados, a gente pode escrever como a terceira mais 9 e a terceira menos 9. No terceiro exemplo, 9x à quarta menos 100y à sexta. Então, o primeiro, 9x ao quadrado, ele pode ser escrito como 3x ao quadrado, então é um quadrado. E o 100y à sexta, ele é o 10y à terceira ao quadrado. Então, temos uma diferença de quadrados, podemos escrever como 3x ao quadrado menos 10y à terceira e 3x ao quadrado mais 10y à terceira. E o último exemplo dessa página, temos aqui duas frações, mas elas também são quadrados. X ao quadrado sobre 16 pode ser escrito como x sobre 4 ao quadrado e o 25 sobre 81 é 5 nonos ao quadrado. Pronto, identificamos que é uma diferença de quadrados, escrevemos x menos 4 menos 5 nonos e x sobre 4 mais 5 nonos. Vamos para mais alguns exemplos um pouquinho diferentes. X à quarta menos y à quarta. Então, identificamos que isso é uma diferença de quadrados. X ao quadrado e y à quarta pode ser escrito como y ao quadrado. Então, temos uma diferença de dois quadrados. Podemos escrever como x ao quadrado mais y ao quadrado e x ao quadrado menos y ao quadrado. Beleza, essa expressão já está fatorada, eu já consegui transformar numa multiplicação. Porém, não está fatorada ao máximo, dá para fatorar mais ainda. Essa expressão x ao quadrado menos y ao quadrado, ela ainda é possível de ser fatorada. Então, vamos lá, vamos copiar a primeira expressão. X ao quadrado mais y ao quadrado não dá para fatorar mais, então a gente copia. E agora essa expressão a gente separa em duas de novo, fatora mais ainda. Então, x ao quadrado menos y ao quadrado eu posso escrever como x mais y e x menos y, certo? Então, uma expressão aqui, uma coisa só, eu transformei em duas. E dessas duas, uma delas eu consegui transformar em duas, tá? Então, ficaram três parênteses se multiplicando. Perceba que esse x ao quadrado mais y ao quadrado não é possível de fatorar. A fatoração é diferença de quadrados, não pode fatorar soma de quadrados. Bom, no segundo exemplo, eu tenho 16x à quarta menos 1. Então, isso é uma diferença de quadrados, né? O 16x à quarta é 4x ao quadrado e o 1 é 1 ao quadrado. Então, a gente consegue fatorar, fica 4x ao quadrado mais 1 e 4x ao quadrado menos 1. Agora, assim como no exemplo anterior, perceba que esse primeiro aqui não dá para fatorar mais, então fica 4x ao quadrado mais 1 mesmo, só que o segundo é uma diferença de quadrados também, né? Então, eu consigo fatorar mais isso aqui. Vai ficar 2x mais 1 e 2x menos 1. Então, a resposta tem três parênteses na resposta, né? Tem três fatores na resposta. Bom, e o último exemplo, x à oitava menos 256. X à oitava pode ser visto como x à quarta ao quadrado e 256 é 16 ao quadrado. Então, como é uma diferença de quadrados, eu posso fatorar, fica x à quarta mais 16 e x à quarta menos 16.
certo? Agora perceba mais uma vez, ó, que o primeiro é uma soma de quadrados, não dá para fatorar, então a gente copia. Só que esse daqui é uma diferença de quadrados, né? O x² menos 16, eu posso fatorar, fica x² mais 4 e x² menos 4. E perceba agora nesse caso, ainda dá para fatorar mais ainda, ó. Os dois primeiros são impossíveis de fatorar, então vai ficar x² mais 16 e x² mais 4. Só que esse aqui dá para fatorar mais, ó. Então vai ficar x mais 2 e x menos 2. Então a fatoração dessa expressão tem 4 fatores, ó. x² mais 16, x² mais 4, x mais 2, x menos 2. Vamos resolver alguns exemplos um pouco mais complexos agora. Ó. X² y menos xy ao cubo. Então perceba que essa expressão não é uma diferença de quadrados. Ou seja, por exemplo, esse primeiro termo aqui, x³ y, não existe nenhum monômio que ao quadrado dê x³ y, certo? Nada ao quadrado tem como resultado isso aqui. Nem no segundo, né? Xy ao cubo, nada ao quadrado dá xy ao cubo. Bom, mas perceba, então, que a gente não vai conseguir usar agora a diferença de quadrados, essa formulinha. Mas, perceba que a gente pode usar o primeiro caso aqui. O primeiro caso é o fator comum, né? Perceba que em todas as parcelas tem x e y. Então, a gente vai colocar o x e o y em evidência. Colocando x e y em evidência, no primeiro vai sobrar x² e no segundo vai sobrar y². Ou seja, eu fatorei essa expressão utilizando o primeiro caso, o fator comum. Bom, após fatorar, perceba que aqui essa expressão dentro dos parênteses ela é possível de fatorar novamente, né? Então, ou seja, essa expressão não está fatorada ao máximo, a gente consegue fatorar mais ainda. Então, a gente copia a primeira parte, xy, e a segunda parte a gente fatora, transforma em dois fatores. x² menos y² é x mais y vezes x menos y. No segundo exemplo aqui, ó, a gente tem essa expressão com 4 termos. Então, não é uma diferença de quadrados, obviamente, e também não tem fator comum para todos aqui, né? Ó, não tem x em todo mundo, não tem 3 em todo mundo, não tem 4. Bom, então nesse caso aqui a gente vai usar o segundo caso, que é o agrupamento. Eu vou fatorar os dois primeiros e os dois segundos, os dois últimos aqui, né? Os dois primeiros eu consigo colocar o x² em evidência. Dentro dos parênteses vai sobrar x mais 3. E os dois últimos eu consigo colocar o menos 4 em evidência e dentro dos parênteses vai sobrar o x mais 3. Agora, perceba que sobraram duas parcelas, né? É tudo isso menos tudo isso. E nessas duas parcelas, elas têm o parênteses em comum. Então, eu consigo colocar o x mais 3 em evidência e sobra x² menos 4, certo? Pronto, eu já fatorei essa expressão aqui, ó. Virou uma multiplicação, x mais 3 vezes x² menos 4. Só que essa expressão é possível de fatorar mais ainda, ó. x² menos 4 é uma diferença de quadrados. Então, eu copio a primeira, que não dá para fatorar mais, x mais 3, e a segunda eu fatoro, vai ficar x menos 2 vezes x mais 2. Simplificação de frações algébricas. Então, eu tenho que simplificar todas essas frações, mas perceba que, como aqui em cima é uma adição, aqui embaixo é uma subtração, eu não posso simplificar o 4 com 4, o x com x ou coisa do tipo. Eu só posso simplificar se forem fatores, se forem multiplicação tanto em cima quanto embaixo. Certo? Então, como eu só posso simplificar se for uma multiplicação, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fatorar o numerador, fatorar o denominador, para depois conseguir simplificar. Certo? Então, eu tenho que transformar numa multiplicação, e aí sim, depois eu simplifico, se possível. Bom, então, o numerador dá para fatorar, eu coloco o 2 em evidência, sobra x mais 2, certo? Perceba que essa expressão é equivalente a essa, fatorei utilizando o fator comum, né, em evidência. Agora, a parte de baixo é uma diferença de quadrados. Então, eu consigo escrever essa expressão de baixo como x mais 2 vezes x menos 2. Pronto, fatorei em cima, fatorei embaixo, eu posso simplificar se possível. Perceba que dá para simplificar todo o x mais 2 com o x mais 2, e aí sobra 2 sobre x menos 2. Cuidado que eu não posso simplificar esse 2 com esse 2. Ó. Aqui embaixo é uma subtração, não dá para simplificar mais, então essa é a resposta mesmo. Bom, a gente vai usar a mesma técnica aqui na fração de baixo, né? Eu não posso simplificar nada do que tem aqui, ó. Eu sei que dá vontade de simplificar o 9 com 9, o x² com x², mas isso não pode ser feito. Só pode simplificar se for multiplicações, tanto em cima quanto embaixo. Então, a gente vai fatorar, ó. A parte de cima é uma diferença de quadrados. Eu posso escrever a parte de cima como 2x mais 3 vezes 2x menos 3.
A parte de baixo não é uma diferença de quadrados, mas eu consigo fatorar utilizando o fator comum. Ó. Eu coloco 3x² em evidência, sobra 2x menos 3, certo? Pronto, agora que está fatorado em cima e embaixo, tudo é uma multiplicação, eu posso simplificar. Perceba que dá para simplificar o 2x menos 3 com 2x menos 3, e aí vai sobrar 2x mais 3 sobre 3x². Mais uma vez, ó, não dá para simplificar mais nada. Ó, não simplifique os 3 com 3, o x com x, simplesmente porque aqui é uma adição. Então, a expressão fica assim, está simplificada ao máximo já. Agora, o terceiro caso, temos essa expressão, essa fração grande aqui. Ó. Perceba que não tem fator comum em cima, não tem fator comum embaixo, não é uma diferença de quadrados, então a gente vai usar o agrupamento. Ó. Utilizando o agrupamento em cima, a gente consegue nas duas primeiras parcelas, a gente consegue colocar o x² em evidência, vai sobrar x mais 2. E fatorando as duas últimas parcelas, eu consigo colocar o menos 1 em evidência, vai sobrar x mais 2, certo? E na parte de baixo, ó, também vou utilizar o agrupamento. Fatorando os dois primeiros, eu consigo colocar o x² em evidência, dentro dos parênteses vai sobrar x menos 1. E fatorando os dois últimos, eu consigo colocar o menos 4 em evidência, sobra x menos 1. Bom, agora continuando a fatoração tanto em cima quanto embaixo, ó, perceba que em cima eu tenho duas parcelas, essa primeira parcela e essa segunda parcela. E as duas parcelas têm o x mais 2 em comum. Então, eu vou colocar o x mais 2 em evidência, sobra x² menos 1 dentro do outro parênteses. E aqui embaixo a mesma coisa, ó, as duas parcelas têm o x menos 1, coloco o x menos 1 em evidência, e vai sobrar x² menos 4 dentro dos parênteses. Pronto, já está fatorado, né? Perceba que não posso simplificar nada do que está aqui. Ó. X mais 2 só tem em cima, x² menos 1 só tem em cima, então não dá para simplificar nada. Mas, perceba que essa expressão ainda não foi fatorada ao máximo. Ó. Dá para fatorar mais ainda essa parte e dá para fatorar mais ainda esse fator aqui. Ó. Então, utilizando a diferença de quadrados, ó, temos o x mais 2 continua x mais 2 mesmo, não dá para fatorar. E x² menos 1 eu posso separar em x menos 1 vezes x mais 1. A mesma coisa aqui embaixo, ó, o x menos 1 fica x menos 1 mesmo, e x² menos 4 eu fatoro em x menos 2 e x mais 2. Pronto, agora não dá para fatorar nada mais, e dá para simplificar um monte de coisa. Ó. Dá para simplificar o x mais 2 com x mais 2 e o x menos 1 com x menos 1. Então, no final vai ficar x mais 1 sobre x menos 2. Não dá para simplificar mais nada. Não corte o x com x ou qualquer coisa do tipo, certo? Só se for multiplicação. Beleza, pessoal?